Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Magno aqui mais uma vez. Vou tentar ser breve, mas o material aqui ele é um pouco extenso. Não tivemos ainda formação presencial para os professores de tecnologia, para os professores de robótica. Porém, eu vou deixar aqui umas ideias, né, de percurso formativo que você, desde o início da aula, desde o início do ano letivo, já está acontecendo aí na rede. Então, você, professor, que recentemente está com essas aulas aí atribuídas, né? Então, você, por esse vídeo aqui, acho que você vai ter algumas ideias. Já foi divulgado também inicialmente um vídeo aí lá no planejamento para que fosse multiplicado a vocês. Ele é um pouco mais extenso e lá tem um tour completo. E agora teve uma formação grande, né, de 4 dias em São Paulo e eu estou organizando aqui já a formação presencial para todos os professores que estão com tecnologia e robótica, tá bom? Mas vamos lá então ao que interessa, que é esse tour que a gente vai estar fazendo aqui. Então, eu vou estar divulgando para vocês algumas ideias, né? Alguns percursos necessários aí a você estar fazendo. E primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é a formação continuada. Então, essa formação, veja, nós temos aí o PEC, que sou eu que estou aqui, nós temos lá a parte central, que é a SEDUC, ela nos forma. Nós passamos para os coordenadores, que isso também vai estar chegando aos professores. Então, tem um investimento indispensável, tem um protagonismo, tem um fortalecimento, né, profissional em relação a isso e uma melhoria na qualidade da educação. O resultado, o impacto vai ser entregarmos ao estudante, não é, uma qualidade excepcional do nosso trabalho. Então, esse é um percurso importante. Para isso, nós temos que estar trabalhando com estratégias, com novidades, não é? Então, tem esse gráfico, essa ilustração aqui, para melhorias do formato, mais interatividade. Então, você vê que lá nas programações que a gente vem fazendo, tem o mão na massa, o estudante se vê motivado. Então, tudo isso, você, professor, lógico, vai demandar o quê? Um estudo antecipado de todo esse material, uma prática, um exercício, um experimento. Por isso que as ATPCs, né, as formações que você vem recebendo, né, é para que você se intere antecipadamente desse material e depois, na hora de praticar, de exercitar, de transferir isso para o estudante, você tenha bastante segurança. Então, o professor continua a assistir 2 ATPCs da EFAP por semana. Você tem que planejar, né, boas aulas, integrando os materiais com resultados pedagógicos da SEDUC. Você tem que propor diferentes abordagens e metodologias. Então, tudo isso ele é cobrado, sim. Para isso, nós temos então o programa Multiplica. Você tem aí, inclusive, essa extensão, né? Ah, tenho a TPC. Então, você tem a TPC e você tem o Multiplica. Está aqui as premissas, está aqui os objetivos. Então, você, professor, que está principalmente com essas aulas, né, de robótica, de tecnologia, não deixe de participar, né, dessas formações, porque isso é o que vai estar te dando a segurança necessária. Então, nós temos aí, só para você ter uma ideia, né, de percurso formativo, então nós temos lá robótica nos anos finais, PEI de 9 horas, robótica, ensino médio, PEI de 9 horas, tecnologia e inovação, escola de tempo parcial, de sexto ao oitavo ano, nós temos PEI de 7 e 9 horas, sexto ao nono ano. Então, você precisa entender essa distribuição. Então, cada professor, ele está atuando em uma ou em várias áreas dessa divisão. Então, programação, você tem o itinerário formativo de segundo à terceira série do ensino médio, tá? Você tem a PEI de 7 a 9 horas, parcial. Então, veja, tem toda essa divisão e para cada uma delas você tem um escopo sequência para você estar fazendo o trabalho. Então, isso já está disponível para você. Então, primeira coisa é você identificar em qual ou em quais, né, desses quadrados aqui você está distribuído para fazer o seu trabalho. Então, nas ATPCs, eles direcionam exatamente para cada segmento desse a atuação docente. Então, a jornada, né, do professor de tecnologia, do professor de inovação, do professor de programação, ela tem bastante coisas a ser discutida, bastante material a ser estudado. Então, os objetivos são esses, né?
que você tem que estar guiando, você tem que estar planejando, você tem que estar executando, você tem que estar fazendo as programações, você tem que estar debruçado no escopo sequência do currículo paulista, porque tudo isso é o que vai te dar, né, aquela condição de trabalho com bastante segurança. Então, orientar os professores, a gente tem esse trabalho, você, professor, tem que ter isso imbuído também, né, de que você tem que estar sempre atento a esses recursos formativos e estar participando deles para que você mantenha sempre atualizado nesse processo todo, tá? Então, nós temos aqui algumas situações, né? As orientações técnicas, as monitorias e trilhas formativas, nós temos as ATPCs, nós temos o Multiplica e ainda temos os cursos livres, que se você for lá na plataforma Alura, você vê que ali você tem vários cursos, né, de extensão. Então, você, professor, além dessas formações, você pode estar na própria plataforma Alura, você pode estar fazendo cursos a mais, né? Então, aqui tem o objeto, né, que vai estar garantindo você, né, toda uma formação, toda uma ampliação. Quem já trabalhou todo ano está tendo que, né, aperfeiçoar-se. Então, veja só o que nós temos aí para que você não perca de vista. Formação docente Start, material do professor e as unidades. Então, tudo isso a gente tem lá dentro do conteúdo programático, tem o guia do professor, tem o gabarito do professor, tem slides dos estudantes, tem lista de exercícios, tem rubricas de avaliação. Essas rubricas de avaliação é para você mensurar, não é? Bom, cada turma tem uma realidade, cada estudante também tem a sua, então você vai ali ticando alguns avanços ou até onde cada estudante tem aprendido e você vai fazer a diferença de nota em relação a essas rubricas aí. Então, você vai na formação docente, né, proporcionar, ó, tá aqui, nós vamos estar proporcionando, as ATPCs é para isso, as formações centralizadas da diretoria, os estudos que você faz também, tudo isso vai estar trazendo aquela qualidade profissional diferenciada. Tem o material, né, que é disponibilizado para você, está lá nas plataformas, todo o material para que você faça uso, e tem também dentro desse material, você tem ali o passo a passo de utilização para que a aula aconteça com bastante tranquilidade, tá? Então, nós temos formações presenciais, formações online, apoio em aula. Então, temos inclusive o PEC qualidade de aula, ele vai estar lá em sala, verificando qual é a qualidade, qual é a sua dificuldade, e depois aqui eu vou estar trazendo para vocês inovações, algumas ideias, e nas formações presenciais a gente vai estar desmistificando algumas condições e trocando também algumas experiências, né? Porque você, conversando com outros professores, você tem determinadas práticas, determinadas técnicas que certamente poderá estar apoiando, diversificando aí o trabalho de outros colegas. E a formação online, como essa? Eu estou gravando um vídeo, eu vou soltar esse vídeo para vocês. E eu estou aqui tentando até monitorar para que ele não fique muito extenso, mas eu estou aqui de olho no reloginho para não ficar muito distante. Então, eu vou recortar essa parte, a primeira sensibilização, é a nossa primeira conversa, na realidade não é a primeira, já é a segunda, porque nós já tivemos lá no planejamento esse vídeo, eu espero que tenha chegado para vocês, senão eu coloco no descritivo desse outro vídeo aqui também. Então, nós temos aí as orientações técnicas, as monitorias, então vai ter o PEC de desenvolvimento, tem a diretoria, tem no mínimo 2 encontros no ano, tem o CIEBPS, que depois eu vou estar falando em particular, porque nós temos uma realidade diferente, né? Outras diretorias, ela tem muito próximo, né, os trabalhos com o CIEBP, depois eu falo um pouquinho mais detalhado dessa parceria. E sob demanda. Então, pontualmente, uma escola está com necessidade, está com dificuldade sobre tal temática, sobre tal trilha, sobre tal formação. Então, eu vou estar indo também fazer presencialmente, exclusivamente para determinada escola. Então, a TPC multiplica curso livre e formação por unidade. Isso é o que a gente tem que estar fazendo. Nas ATPCs, você vai estar encontrando, né, todo esse espaço de formação, você vai desenvolver habilidades do currículo paulista, vai identificar-se aí com os materiais digitais, os materiais impressos, não é? As metodologias ativas, os recursos. Então, tudo isso você vai estar podendo, né, observar aí
participando das ATPCs e interagindo, porque ali nas ATPCs nós temos o nosso espaço de interação. Então, Coped, AVEFAP, formações por semana, uma formação por semana, duas formações por semana. Em média, a gente tem aí 3, 4, 5 ATPCs aí que a gente tem, é o espaço nosso de estudo. Então, às vezes, eu acumulo, tenho aula à noite, eu tenho 4 dias na semana que eu trabalho em sala de aula e tem um dia que é a TPC. Então, nesse dia, eu faço as minhas formações, eu faço as minhas atualizações docente. Então, tem as formações online, né? E tem as formações presenciais. No Multiplica, você vai aprimorar a aprendizagem dos estudantes por meio de desenvolvimento contínuo na prática docente e da criação de espaços eficazes de formação. Então, você tem também uma nova possibilidade aí. Por isso que é importante. Ah, eu faço a TPC, então eu não preciso fazer multiplica. Eu faço multiplica, eu não preciso fazer a TPC. Cara, elas convergem, elas estão ali para poder cada vez mais fortalecer o seu trabalho. Então é importante que você faça sim os dois. E os cursos livres, né? Que também ele tem uma forma, ele traz um diferencial aí para você. Então, esses cursos livres eu já tenho uma formação, mas eu quero mais, eu preciso aperfeiçoar. Então, nesses cursos livres, você vai estar conseguindo. E a Lura, nesse ponto, nesse quesito, ela tem, olha, uma diversidade fantástica. Inclusive, a Microsoft também. Se você pesquisar lá no site da Microsoft, você tem bastante coisa voltada aí para a tecnologia, voltada para a robótica, tá? Então, dessa formação por unidade, né, você tem lá a Alura, você tem o ambiente Start, você tem a formação docente por unidade. Então, dentro da plataforma, ele vai ramificando, ele vai desdobrando. Então, nesse apoio em aula, você vê que lá na própria guia lateral da Alura tem o espaço do professor, tem o espaço do estudante, e ali você tem os recursos, né, de atuação para que você faça também o seu trabalho. Tem o guia do professor, tem as rubricas, que são planilhas que eles disponibilizam para que você vai fazendo aquela conferência aluno por aluno e depois aquilo vire uma média, uma nota final para o estudante. Exercícios por aula, é importante que o aluno faça, né, os exercícios para que depois ele entregue o seu projeto final. Aí tem essa avaliação e tem a certificação. Então, tudo isso dentro de um bimestre. Dentro de um bimestre, você vai estar fazendo esse recorte, vai estar fazendo esse trabalho e depois ele vai linkar no segundo bimestre, com conhecimentos já adquiridos, né, com materiais aí que foram trabalhados do primeiro, ele vai para o segundo e ele vai aumentando a complexidade. Então, é do mais fácil para o mais complexo, e às vezes, em algumas unidades, ele pega já uma condição complexa e ele vai desdobrando para que você feche. Puxa vida, olha que coisa interessante, não é? Parecia tão complexo, mas olha aqui na origem a facilidade disso. Então, são situações bem diversificadas para que o seu trabalho não fique. Então, na visão do professor, você tem lá a avaliação final, 10 questões a cada unidade, você avalia as habilidades trabalhadas, as questões são baseadas na taxonomia de Bloom, então você tem todo um leque, todo um intercâmbio, não é, de trabalho para que você consiga fazer aí a melhor entrega possível, tá? Critérios e procedimentos. Então, você tem lá a avaliação de projeto, é interessante, né? Você não perder de vista esta avaliação, no que você está entregando, como você está entregando. Avaliação de unidade, então, cada unidade, né? Ele tem lá o seu percurso, a sua complexidade. A orientação EFAF, então, você tem lá 60% dos projetos, 25% da prova paulista e 15% de desempenho. Então, você pode, não é? 60, 85, 90, 100. Lembra que a gente trabalha com aquele 100%, né, do aluno? Ah, o que que é 100%? 10? O que que é 90%? 9? O que que é 80%? 8? Então, você vai desmembrando, mas você pode fazer essa distribuição aqui, né? Então, as orientações
tá aqui do ensino fundamental e do ensino médio. Então, você pode fazer uma proporcionalidade aí. Já para o ensino médio, 50% dos projetos, 35% da prova paulista, 15% do desempenho nas unidades escolares. Então, você, professor, lá naquelas rubricas, você pode estar trabalhando com essa margem para você totalizar os 100%, né? E disso você tirar a média do estudante, tá bem? Então, não é só entregar o projeto, com que qualidade esse projeto foi entregue. Então, essas orientações da EFAF aqui do ensino fundamental e do ensino médio, você percebe aí que existe essa base, né, de cálculos aí para que você faça. Então, deixa eu dar mais uma olhadinha no tempo aqui, gente, para mim não estender muito. A escolha dos projetos, né, você tem que estar ali bem atento, selecione os que são relevantes, considere a qualidade e a complexidade das entregas. Então, leve em conta isso. Cada turma é uma turma. Cada projeto ele tem a sua complexidade. E aí, até onde o estudante conseguiu melhorar e até onde ele conseguiu fazer aquela modificação, aquela alteração, aquele incremento no projeto originário, tá? Então, dentro dessa jornada, então a gente tem lá um planejamento, nós temos a aula e nós temos a finalização. Então, se você ver dentro do planejamento, tem as orientações, as OTPCs, as monitorias, os cursos livres, o multiplica, formação, material do professor. Gente, é coisa pra caramba, né? Aula, material do professor, guia do professor, as rubricas por unidade, os exercícios, a avaliação e depois a entrega. Isso vai culminar onde, né? Na entrega do projeto, certificados, e a gente vai depois comemorar. E tem um espaço agora, né? Muito aclamado aí, que é aquele do aluno poder curtir o seu projeto, a sua programação, porque só terminava e não se fazia nada, então é importante você dar um espaçozinho aí para que o estudante, né, curta, e você tem nas aulas, inclusive foi feito esse incremento aí de 5 minutos a mais, justamente para que você, nessa somatória, tenha essa oportunidade aí, tá bem? Centro de Inovação e Educação Básica, como o CIEBPES, podem nos apoiar. Isso é o que eu falei. Depois a gente vai fazer uma particularidade somente sobre o CIEBP, né? Porque é um centro, né, de inovação e educação básica paulista. Ali você tem bastante curso, bastante espaço para que você trabalhe toda essa parte, principalmente para a robótica, tá? Então a gente tem ali materiais e eles estão bem abastecidos aí e com profissionais que podem certamente aprimorar bastante ou iniciar uma formação onde a gente tenha bastante segurança com as formações que receberemos aí com essa turminha. Eu tenho depois o contato já do nosso CIEBRP mais próximo, que está aí a uns 50 quilômetros de distância, mas depois eu faço um particular sobre isso aí, tá bem? Então tá aqui veio o CIEBRP, tá? Então é importante. Aí nós temos aí um quiz, né, que depois é interessante, depois a gente está discutindo isso na formação presencial, depois eu vou estar esmiuçando isso com vocês, mas lembrando que assistir, tem a TPC, tem a formação e acessar a rubrica é um dos pontos mais importantes aí, tá bem? Então, aqui é um joguinho que depois a gente vai estar fazendo, onde que você vai estar respondendo, qual seria o melhor, né? Onde que a gente encontraria, fica esse spoiler aqui para vocês, né? A gente não vai almoçar, a gente vai agora trocar de tela, porque eu tenho agora feito todo essa base, né, de informação para vocês, eu quero agora falar na prática, né? Então, gente, é assim, muitos professores estão assim, eu peguei a aula e agora eu não sei nem por onde começar. Começar por aqui, ó. Primeiro, no vídeo lá do planejamento, eu fiz um vídeo já fazendo todo o percurso e, inclusive, demonstrei ali o escopo sequência para vocês. Dá um resgate aí nesse vídeo, vou colocar no link deste daqui também, para que você consiga. Então, vai estar um videozinho, o pessoal costuma apontar que, olha, aqui em cima vai ter um card e tal, não vai ter um card coisa nenhuma, vai estar ali no descritivo do vídeo para que você consiga interar-se disso. Então, primeira coisa, gente, acesse o ATPC EFAP. O link é esse aqui, ó. Na realidade, agora está como planejamento de aula 2025. Você vem aqui, AVA EFAP, você coloca seu login, CPF, e pronto, você pode estar acessando, logando, e você vai deparar com essa telinha bonitinha aqui, ó. Então, ó, todo o percurso formativo, e aí nós temos programação e
robótica. Está aqui para você. Quem tem aula de orientação de estudo, quem tem planejamento de aula, pessoal, está aqui tudo aquilo que você precisa, tá? Então, vamos para o que é o nosso objeto, né? De trabalho e estudo. Então, olha, o trabalho deles desde 3 de 7 de fevereiro. Nós já temos programação, nós já temos robótica e robótica. Então, do sexto, sétimo, primeira a terceira série e nono ano. Então, ó, e eu estou tentando acompanhar aí o ritmo com vocês, tá? Porque entre uma formação, entre a leitura, entre a produção, entre as demandas, ó, eu também estou tentando verificar como que tá essas aulas. E olha, de verdade, ela prepara você, só que você tem que antecipadamente estar assistindo para que depois a sua aula aconteça. E aqui do ladinho, ó, ele vai aparecendo se você fez, se você não fez, se está ok, se está pendente. Aí você tem aqui da outra semana, ó, de 10 a 14. Olha isso aqui. Também já está lá as aulas, ó, de 1 a 8 do sexto ano, do segundo ao terceiro ano. A aula 1 está aqui. Ó, então, o que que eu preciso fazer, Carlos? Eu estou com as aulas, eu não sei o que fazer nem por onde começar. Vem aqui na TPC FAP. Log, faça. É por aqui que você vai estar conseguindo. O que mais que a gente tem depois da TPC? Nós temos o centro de mídias. Então, você tem um repositório, coloque aqui seu login, coloque aqui sua senha. Quem não sabe, tem vídeo específico lá no canal, eu deixei já o que que é login, o que que é senha. A gente vai, bom, estou partindo do princípio de que você já conhece esse login e senha aqui. Entrei, olha, já estou aqui logado. Aí você vem e seleciona, primeiro bimestre. Ah, eu estou com os anos finais. Vou pegar aqui um nono ano. Vou pegar um sexto, vou pegar um sétimo, vou pegar um oitavo, vou pegar um nono. E vou colocar aqui. O que que eu tenho aqui? Eu tenho robótica, eu estou com tecnologia. E você vai olhando aqui, você tem também este material. Então, ó, deixei aqui em robótica, nono ano, vou pesquisar. O que é que tem, hein? Carlos, está aqui, ó, a aula 1, a aula 2, está o PPT e está o PDF. Lembrando, qual é a melhor performance? Você use sempre a condição do PPT. Por quê? Quando você vem aqui, clica, faz download, olha só, já está pronto o material aqui para mim. Eu vou abrir esse material, fiz o download. E agora? Está carregando. Calma. Habilite a edição. Carregou, habilitou a edição. O material está aqui para você, professor. Inclusive com algumas anotações. Então, por que que você precisa? Habilitar conteúdo também. Ó, importante isso. Porque alguns estão com link ativo. Então, você vai conseguir, né, clicando na unidade, você vai ter os vídeos que estão instalados dentro do próprio arquivo, do próprio PPT. Então, quando você vem para cá, ó, você tem os vídeos e eles estão instalados aqui dentro, ó. Então você tem que habilitar para que ele rode dentro da própria apresentação. Então não precisa logar no YouTube. Ele tem o link do YouTube que está aqui, mas ele já está instalado aqui dentro para que você rode dentro de um conforto da aula. Então aqui você já tem, no caso, a evolução dos robôs. Aqui é da aula 1 e 2, e ele vem mostrando para você qual é o passo a passo. Olha, está tudo aqui com vídeo explicativo e tudo mais. Quais são os processos, ó, o passo a passo, o quiz, ó, tudo que você precisa. Então, isso daqui, para o estudante, para a sua sala de aula, é fundamental. Você se inteirar desse material para que depois, quando você estiver navegando lá pela plataforma, tudo esteja a contento. Então, vou voltar aqui para a nossa parte. Ó, então, você tem nesse espaço, aqui você seleciona, né, todo o material. Você tem que fazer a TPC, você tem que fazer a multiplica, você tem que participar das formações presenciais da diretoria, você tem que vir aqui no repositório, pegar esse material digital, estudar esse material digital, para que você consiga fazer uma boa entrega. Carlos, estou com dificuldade, tem um monte de coisa, tem um monte de situação que eu gostaria de respostas mais imediatas. Se você vier aqui, ó, lá na sede, vou deixar esse link aqui também, ó, do atendimento,
e você quiser saber um pouquinho mais, aqui tem tudo. Se você colocar instabilidade Alura, robótica, tudo que você digitar aqui já tem todos os problemas e todas as soluções direcionadas aqui nesse atendimento AVA EFAP. Então, está aqui o atendimento da secretaria, atendimento SEDUC, está aqui o link e coloco também no descritivo aqui para vocês, e você pode estar utilizando, né, isso daqui também como. Estou terminando um formulário, vou passar para os coordenadores, para a nossa formação presencial, e aí eu vou captar nome completo, quais são as suas turmas que você tem atribuída, quantas turmas tem na escola, qual é o horário que você, né, faz a TPC, porque eu vou depois montar uma formação presencial para vocês e depois a gente vai estar fazendo algumas lives também para poder atender aí a todos, tá? Seja você de tecnologia, seja você de robótica, você vai ter essa possibilidade. Temos também aqui no canal, eu tenho feito playlist e replicado alguns vídeos de apoio. Inclusive aqui, ó, quem estava reclamando dos tablets, tem um upgrade importantíssimo que estão fazendo aqui da Positivo, para que você que está trabalhando utilizando o tablet, nós tínhamos uma memória muito lenta pelo número de situações que rodam atualmente, então eles saíram dos 30 gigas e colocaram já 128 nos tablets, então você tem agora uma entrega, uma performance muito diferenciada. E aqui na playlist, eu já fiz uma playlist, estou fazendo, ó, playlist de Sala do Futuro e também sobre robótica. Então, se você vier aqui, reproduzir tudo, tem uma playlist gigantesca aqui sobre robótica, para você estar utilizando. Então, ele vem aqui, tem isso também lá pela secretaria, mas eu já garimpei tudo aqui para vocês, ó. Tudo que você precisa sobre robótica, tudo que você precisa sobre tecnologia, todas as aulas eu estou colocando aqui para vocês. Então, gente, é isso, tá? Não vou esticar muito mais a conversa de hoje, porque a ideia era realmente de estar trazendo para vocês aí essa parte. Na formação presencial, a gente tem, sabe assim, quem está acompanhando aqui, ó, 200 slides é o que temos aí para a gente estar fazendo a formação. Então, é muito material, é muito conteúdo. Então, por enquanto, vai ficar esse vídeo de 30 minutos aí, que praticamente equivale a um ATPC, e você coloque aí seus comentários, participe. Eu costumo responder também aí nos comentários para vocês algumas dificuldades, alguma instabilidade. E nos grupos, né? Nós temos um grupo aí de tecnologia, temos um grupo de robótica. Vou estar atualizando esse grupo e vou estar fazendo uma sala Teams para hospedar todo o material para vocês também. Então, no mais, gente, conte com a gente sempre. Obrigado pela atenção de vocês. As suas dificuldades, as suas dúvidas, vai colocando, mas eu já mostrei um percurso importante que você tem que fazer de formação. Não esqueça de aderir ao Multiplica, não esqueça de fazer as ATPCs da EFAP. Não esqueça de participar do grupo, não esqueça de debruçar nesse material e em breve teremos aí a formação presencial. E temos essas formações em vídeo também para que você participe, tá bem? Então, pessoal, obrigado por enquanto. Desculpe aí se o vídeo ficou muito extenso, mas é o necessário e depois já vou terminando esse, já estou gravando outro e aí a gente vai começar a especificidade mesmo de cada conteúdo, de cada componente, ok? Obrigado, um abraço a todos. Tchau.